Olá pessoal, mais uma questãozinha aqui, questão 23, vamos lá. Um bloco de massa igual a 2 kg é abandonado no topo de um plano inclinado, a 4 metros de altura do solo. O ângulo de inclinação do plano é θ e os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o corpo e o plano são iguais a 0,25. Determine os trabalhos das forças que atuam sobre o bloco desde o instante da partida até o instante em que ela atinge o solo. Então, ele dá aqui o seno de θ, o cosseno de θ e a gravidade. Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer? Vamos desenhar aqui o plano inclinado que ele pede, tá certo? Então, ele diz que o objeto desce um plano inclinado. Ele está aqui no topo e tem um peso de 2 kg, tá certo? Então, ele vai ter um peso, P. O ângulo aqui é θ. A altura ele diz que é 4 metros de altura. Então, inicialmente, vamos calcular esse peso para saber já quanto é. Então, é massa vezes gravidade. A massa é 2 kg, a gravidade é 10, então a gente tem um peso de 20 newtons, ok? Uma coisa que a gente precisa saber é o quanto esse corpo pressiona essa superfície. Então, a gente precisa saber o Px, tá certo? O Py, como queira. Se esse corpo pressionar essa superfície com Py, ele vai gerar uma força normal ao contrário, tá certo? A gente vai precisar disso também. Outra coisa, ele diz que essa superfície tem atrito, então há uma força de atrito atuando contra a descida do corpo. Então vamos calcular os trabalhos. Primeira coisa, pessoal, é calcular o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é o trabalho que ele desce essa altura. Então, o trabalho da força-peso, tá certo? O trabalho do peso é igual ao próprio peso vezes o deslocamento, que no caso é H. P vezes H. O peso é 20 newtons, a altura é 4. Então, nós temos um trabalho de 80 joules e nós calculamos aqui o nosso primeiro trabalho. A gente também tem o trabalho realizado pela força normal. Como o deslocamento e a força normal são perpendiculares, a gente pode calcular aqui que o trabalho da força normal é igual a zero, tá certo? Já que a própria força, a própria força normal e o deslocamento do corpo, que eu vou chamar de D, é o deslocamento aqui, pessoal, é o deslocamento D, são perpendiculares, está aqui o símbolo de perpendicular. Isso faz com que o trabalho seja zero. E a gente tem que calcular agora o trabalho da força de atrito. Só que para calcular o trabalho da força de atrito, eu preciso saber quem é essa força de atrito. E para saber a força de atrito, pessoal, como força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes a normal, eu tenho que saber quem é essa força normal. A força normal, pessoal, se eu fiz essa figura, esse ângulo é θ, ok? Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, a força normal é essa força aqui, Py, é igual a essa força Py. Vamos calcular logo essa força Py. A força normal é igual a Py, e Py é uma força que está coladinha no ângulo, então é cateto adjacente. Eu vou achar esse Py como P cosseno, porque o cateto adjacente calculou como cosseno. Então vai ser P cosseno θ, ok? Então isso vai resultar em o P é 20 newtons, o cosseno é 0,60, 0,6, que vai resultar em 12 newtons, ok? Então eu já sei quem é a minha força normal, é 12 newtons. Tá aqui a normal. Outra coisa que a gente vai precisar para calcular o trabalho vai ser a distância, tá certo? Mas vamos calcular logo a força de atrito aqui, que é o coeficiente 0,25 vezes a força normal de 12. Isso vai dar uma força de atrito de 3 newton, ok? Então, quarto, eu vou calcular, que na verdade aqui é o primeiro trabalho, segundo trabalho, terceiro passo, calculei a força, agora eu vou calcular o trabalho da força de atrito, que vai ser negativo, né, pessoal? Posso colocar negativo aqui, escrever negativo. Vai ser a própria força de atrito vezes o deslocamento. Só que esse deslocamento é esse deslocamento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo. Ora, eu tenho o cateto oposto ao ângulo e tenho a hipotenusa. Então, eu vou calcular essa distância D.
com o seno do ângulo. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ é cateto oposto 4 dividido por hipotenusa. Porém, o que a gente tem? Seno de θ, ele deu. Foi 0,8 lá em cima. Então, 0,8 igual a 4 dividido por d. Isso implica, pessoal, rapidinho aqui, que a distância é igual a 4 dividido por 0,8. Que dá uma distância, descendo mais um pouco, de 5 metros. Ok? Então, eu tenho a distância de 5 metros agora. Se eu tenho a distância de 5 metros, posso calcular o trabalho. Menos 3 newtons, que é a força de atrito, vezes a distância de 5, nós vamos ter aqui menos 15 joules. Tá certo? Então, resolvemos o problema, calculamos os 3 trabalhos. Calculamos o trabalho da força peso, 80 joules, o trabalho da força normal, que é perpendicular, é 0, e o trabalho da força de atrito, ok? Então, até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.